ou quer ficar aqui? Não, pode ser na mesa. Pode ser na mesa, né? Não, mas alguém vai ter que passar para ele. O senhor quer que eu vá pensando? Aqui, ó. Tem aqui para passar a apresentação. A apresentação já está ali. Acho que essa aqui já está... Já? Ah, então tá ótimo. O outro quer ficar por aqui para poder passar. Não sei. Isso. É isso. É isso Essa mesmo. passa adiante Perdão. e volta. Eu passei ali, tá? Isso, volte. Fica à vontade, se eu quiser ficar lá, ficar aqui, a gente pode trazer também o que o senhor prefere. Só fique próximo por causa da transmissão da... O pessoal poder escutar bem, que também está sendo transmitido online. Eu vou ficar aqui. Bom, boa tarde. Me deram 20 minutos para conversar, mas eu vou tentar ficar nos 20, 25 minutos. Pois é. Então, vejam, bom, a minha área é geologia, mas com mestrado em geografia e doutorado em engenharia. O evento de 2008, no Morro do Baú, em Ilhota, marcou uma inflexão do ponto de vista das mudanças climáticas no Brasil. Nessa ocasião, morreram 135 pessoas. Eu diria que foi o maior evento geoclimático da história do Brasil até 2008. Nós não sabíamos o que viria logo depois. Mas esse foi um ponto de inflexão importante, porque choveu 600 milímetros praticamente em 24 horas. Isso significa quase um terço do que chove na região. Foi muita chuva. Enquanto isso, um dado que me chamou muito a atenção foi que no Planalto, Chapecó, Xanxerê, ao mesmo tempo estavam com racionamento de água. Racionamento de água, olha só. Num lugar chove muito e no outro falta água. Esse tipo de situação que nós estamos vendo cada vez mais frequente, como vimos agora lá na região do município de Tijucas e Canelinha, que choveu 300 milímetros em questão de 1, 2 horas, e fora dali não chovia nada. Então, nessa ocasião, né, tivemos todos aqueles desastres que nós conhecemos, com 135 mortes, Blumenau, Brusque, a região do Médio Vale, enfim, foi uma tragédia realmente muito grande. Eu tenho dito que 2008, especialmente novembro de 2008, foi um momento de inflexão, porque nunca tínhamos movimentos de massa do porte que nós assistimos lá nessa região, com um número de mortes. Portanto, problemas novos exigem soluções novas. Logo depois, eu sei porque era o único geólogo que tinha na região, e passei 3 meses insuportáveis ajudando a Defesa Civil, ajudando o Corpo de Bombeiros, etc. e tal. E 2 anos depois, em 2011, me chamam para a região da região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Olha, vem aqui dar uma mão para nós. E logo ficou confirmado que na região serrana do Rio de Janeiro, segundo a ONU, foi a maior tragédia geoclimática da história brasileira. E eu pensei que já tinha visto tudo na região do Vale do Itajaí. Quando me dei conta lá, me dei conta que não tinha visto nada.
Só para dar uma ideia para vocês, enquanto aqui morreu 135 pessoas, no Rio de Janeiro, na região serrana, e me chamaram 2 vezes lá, morreram 1.300 pessoas. 300 pessoas até hoje não encontramos. Estão soterradas sobre escombros, pedras e lama. Eu tive oportunidade de fazer o levantamento de todos os grandes escorregamentos que ocorreu na região e me dei conta que, levantando o tipo de rocha, a largura, comprimento do movimento de massa do escorregamento, como chamam popularmente, o tipo de uso e ocupação do solo naquela ocasião, eu me dei conta que 82% dos desastres não foram processos naturais, foram construídos pelo próprio homem, pelo uso e ocupação errada daquelas encostas. Enquanto no Rio de Janeiro, mais de 90% foi exatamente pelo uso e ocupação das encostas das áreas de APP. Quer dizer, foi pior do que aqui. Então, esses desastres, na verdade, eu tenho dito que não são processos naturais, mas são construídos pelo homem, pelo uso e ocupação inadequada do meio ambiente. Ou seja, as intervenções humanas, os desmatamentos e a ocupação desordenada de áreas de APP são a grande causa. Aqui dá uma visão mais sucinta do que é o estado de Santa Catarina. Observem que nós temos aqui o planalto vulcânico, né? Aqui, essa região, o planalto sedimentar, formado por rochas sedimentares, especialmente as gondwânicas, né? E aqui, na zona litorânea, nós temos as serras do embasamento antigo. Então, enquanto lá no Planalto nós temos esse tipo de morfologia, de platôs, vales, ou então essa parte aqui que já está no limite, quase na subida do Planalto, né? E aqui nas serras litorâneas, nós temos os grandes movimentos de massa que ocorreram na ocasião, inclusive, onde morreram as 135 pessoas. Vamos lá. Esse é um perfil do leste a oeste, né? Aqui está o embasamento mais antigo das serras litorâneas, aí tem meia dúzia de tipos de rochas diferentes, que formam solos muito profundos e, portanto, suscetíveis a escorregamentos, né? Depois tem o planalto sedimentar, essa área aqui, né? Esses são os cenários de riscos no Vale do Itajaí. Temos que levar em consideração que esses cenários de risco devem levar em consideração sempre a geologia, a geomorfologia, os solos, né? E, evidentemente, El Niño pode acentuar esses problemas, obviamente. Enquanto aqui nós temos os grandes movimentos de massa, aqui na borda do Planalto as pessoas não estão se dando conta ainda, mas poderemos ter o colapso da encosta, como aconteceu recentemente, com a morte de 3 pessoas, né? Aqui a região do Planalto, onde nós temos rochas plano-horizontais, como estão vendo aqui, ó. Então, você tem planaltos e vales, né? Esses vales, nós temos as ocasionais inundações rápidas, como aconteceu o ano passado. Na borda do Planalto, da Serra Geral, nós temos as chuvas orográficas, que não ocorrem ali na região do Médio Vale, do Itajaí. Ocorre mais para o sul. Agora,
A região que eu quero chamar a atenção é exatamente o Vale do Itajaí, onde ocorreram as inundações, onde ocorrem sempre as grandes inundações e os grandes movimentos de massa. Veja, esse é um mapa geológico da bacia do Itajaí. Então, observem aqui, ó. A partir daqui nós temos o planalto das rochas vulcânicas, né? Isso aqui tudo são o planalto sedimentar gondwânico, formado por rochas tipo folhelho, tipo arenito, conglomerados, vai por aí afora. E aqui nós temos, então, o embasamento mais antigo. Enquanto aqui predominam cambisolos, solos muito rasos, então não há os problemas de grandes escorregamentos. Atenção, salvo a borda do planalto aqui, como aconteceu recentemente em Rodeio, onde morreram aquelas 3 pessoas. Que é exatamente a borda, porque tem um degrau e pode ocorrer o colapso desse degrau. Por outro lado, toda essa região aqui é altamente suscetível a movimentos de massa, a escorregamentos. Que mais? Então, nós temos que levar em consideração sempre o tipo de rocha, a geomorfologia e os solos que são diferenciados nos diferentes tipos de rocha. Essas questões aí que são fundamentais serem levadas em consideração pela Defesa Civil. E eu me recordo porque eu trabalhei na implantação no início da Defesa Civil, na época do general Nass, né? E em 2008 era o único geólogo na região para atender toda aquela tragédia, né? Observe então que no Planalto, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, nessa borda aqui, ó, onde podemos ter algum colapso do degrau, porque as rochas são plano horizontais, como nós estamos vendo aqui, ó. Enquanto inundações, nós temos aqui nas baixadas, em Rio do Sul, em Blumenau, em Brusque, etc. e tal, e os grandes movimentos de massa que estão exatamente nesse conjunto de rochas presentes aqui. Sabe, nós temos que ter uma visão espacial e de profundidade do tipo de rocha para poder nos preparar para esse tipo de situação. Não adianta, não basta conhecer o tipo de rocha. Nós temos que ver essa distribuição espacial, geográfica dessas rochas e o tipo de alteração que pode ocorrer. Bom, como já falamos, na região das serras litorâneas, como vocês estão vendo ali, nós temos os grandes movimentos de massa, como esse aqui que ocorreu, né? São o que chamamos de rochas do embasamento antigo e que tem solos muito profundos. Blumenau, Brusque, Timbó e a região toda. Como esse caso aí, ó. Ou no Morro do Coripós, em Blumenau. Quando desceram todas essas residências aqui, ou no Jardim das Bromélias, em Blumenau, boa parte do bairro simplesmente desabou, com um movimento rotacional. Ou na rua Araranguá, em Blumenau. E nos vales, nas planícies, onde nós tivemos as grandes inundações. Entre elas, Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Timbó e região. Em Brusque, Itajaí,
dou assessoria ao consórcio intermunicipal do Médio Vale, o SINV, que envolve 14 municípios com 500 mil pessoas. E continuamente nós estamos vendo os problemas de movimentos de massa e inundações. Tudo que acontece na montante desliza para a jusante, evidentemente. Tanto inseticidas, pesticidas, até hormônios femininos. Tudo que acontece lá em cima vai para as cidades que estão na jusante. E o pior município é, definitivamente, Itajaí, que fica a jusante do conjunto. Eu dizia para vocês, lá no consórcio, praticamente toda semana nós somos chamados para fazer um atendimento. E um dos fatos que eu estou batendo duro agora na região é que nós não podemos pensar em limites geográficos do município. Esqueçam isso aí, gente. Esqueçam. Nós temos que pensar em termos de bacia hidrográfica. Porque os terrenos se prolongam além da área do município. E tudo que acontece na montante se desloca para a jusante. E essa visão espacial é que nós temos que, e de profundidade, né, é que nós temos que ter nos nossos municípios. E não essa visão reducionista. Ah, eu vou ver o município tal. Esqueçam isso aí. Deixa eu dar um outro exemplo. A própria CPRM, quando foi fazer aquele levantamento, alguns anos atrás, definitivamente deu uma grande contribuição. Mas atenção, a contribuição da CPRM já não serve mais, já está ultrapassada. Eu tenho visto áreas que foram definidas como áreas de risco, a gente vai lá atender essas demandas lá no Médio Vale. Não, isso aqui não é área de risco. Mas eles tinham razão. Naquele momento crítico que nós vivemos em 2008, era melhor preservar uma área maior do que ter lá um acidente e morrerem mais pessoas. E outras áreas que não eram de risco, a gente está vendo agora, que são de risco sim, e estão se movimentando. Então, não estou desprezando o serviço que a CPRM fez, não. Mas ela já está vencida e nós temos que repensar esses trabalhos de... Bom, aí um exemplo cômico, né? Porque a água não obedece às leis de trânsito. Aqui, ó, mais uma vez, na borda do Planalto, né, onde tem os degraus ali, é uma das áreas de risco que nós temos. Olha aqui o que aconteceu em Rodeio, o movimento de massa com mortes, né? Algumas imagens daquilo lá. E não era uma área que nós nos preocupávamos no passado. Mas hoje estamos nos preocupando, sim. Aqui em Apiúna, movimentos de massa no embasamento mais antigo. Em Pomerode, olhem só, um bairro inteiro teve que ser interditado o ano passado. Entende? Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que estar continuamente atualizando essas áreas. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para todos aqui. É possível, sim, aprender com a crise climática e El Niño, através da criatividade e inovação, por meio de uma educação voltada para uma cultura de resiliência crítica e uso e ocupação do solo adequado. Essa é a grande questão. Como utilizar o solo, gente? Nós estamos vendo as defesas civis aí, as secretarias dos municípios, autorizando a ocupação no pé das encostas. É um pedido para desastre.
Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção para conceitos básicos importantes, que são as bacias hidrográficas. Porque os terrenos não se limitam dentro de uma bacia, vai para outras bacias. Por isso que não é o município a unidade que devemos levar em consideração no planejamento, gente. Mas são as bacias hidrográficas. Quais são os princípios gerais que devem nortear o trabalho da Defesa Civil, na minha opinião? Identificação e participação das lideranças e dos atores críticos. Princípios da gestão pública. Quais são, então, os atores desse processo? Quais são os princípios que devem nortear as lideranças e os atores críticos? Vejam, os desafios é tornar consciente a população e o aprendizado com os outros, a visão compartilhada e o pensamento sistêmico. E os atores são tanto as comunidades locais, que são a nossa preocupação maior, porque os desastres ocorrem aonde? Nos municípios. Então, as comunidades e lideranças locais, dos municípios, do Estado e da União. E aí eu aproveitei para incluir um dado interessante que eu peguei da NASA. Eu fiz documentários na Antártida, na Groenlândia, em Mont Blanc, na França, no sul do Brasil. Medidas e documentários. E na Antártida, eu tive a oportunidade de documentar aquilo que está sendo chamado a geleira do fim do mundo. E agora, recentemente, os norte-americanos conseguiram mandar um drone por uma grande fenda até o assoalho bedrock da rocha e perceberam que ali escoava água entre a massa de gelo em cima e o bedrock de baixo. E aí conseguiram avaliar que essa geleira do fim do mundo, como foi chamada, está se deslizando como nunca antes estava ocorrendo. E mais do que isso, mais grave. Nos próximos anos ela poderá descer inteira. Sabe o que pode significar isso? Um aumento do nível do mar de 60 centímetros. O painel intergovernamental das mudanças climáticas já prevê 95 centímetros para as próximas décadas. Nós fizemos algumas projeções até onde o mar chegará no litoral nordeste de Santa Catarina. E aí, minha gente, Defesa Civil, esse é um grande problema que nós temos aí pela frente, hein? A transgressão marinha na orla de Santa Catarina. Só para dar uma ideia. Toda a parte histórica de Itajaí estará embaixo d'água nas próximas décadas. Itapema, eu estarei com meus alunos agora novamente esse fim de semana, também terá graves problemas, mas não tanto quanto essa região. Fizemos mapeamentos de alta precisão, levando em consideração centímetros, que mostram a gravidade dessa situação. Eu não vejo ninguém falando sobre a transgressão marinha nessas áreas. No entanto, estamos fazendo o quê? Engordamento da praia para as pessoas pegarem um solzinho às 3h30 da tarde, lá em Balneário Camboriú, porque os arranha-céus fazem sombra. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, uma reportagem para o Jornal Nacional, na Globo, e chamei a atenção. Olha, essa parede que apareceu aqui, vai aparecer, vai desaparecer, aparecer, desaparecer. Isso não é o maior problema. O maior problema é as próximas décadas, quando o nível mundial das águas do oceano vai subir. Vai subir 95 centímetros, sem considerar a geleira do fim do mundo. E aí, o que nós vamos fazer com essas áreas, gente? A água, imagine uma duna
de areia, né? Você joga um balde de água dentro. O que vai acontecer? A água infiltra subterraneamente. Por quê? Porque a areia é porosa e permeável. E a gente, quando o nível do mar subir, como já está subindo, o que vai acontecer? A água vai, pelo engordamento da praia, vai mergulhar subterraneamente e vai borbulhar nas bocas de lobos, nos sanitários mais baixos de Balneário Camboriú e em Itapema, que também já está começando a fazer o engordamento da praia. Ei, isso é um problema da Defesa Civil, gente. E muito sério, porque envolve milhões de pessoas. Então, vejam, aqui, ó, eu peguei alguns dados da NASA, olha aqui, ó, 1892, 1899, 1957, 2001. E aqui, ó, como está ocorrendo o aquecimento? Nós estamos vivendo um momento dramático das mudanças climáticas. Essa é a realidade. Como nunca tinha ocorrido desde a Revolução Industrial. Então, é importante as parcerias com as defesas civis, municipais e as lideranças locais. Porque é nos municípios que ocorrem os desastres, nas comunidades que nós temos que trabalhar. O aprendizado da cidadania e socioambiental, é ali que nós temos que trabalhar. A capacidade de resposta para emergências e a substituição da passividade por uma proatividade dessa população, cujo objetivo é a redução da frequência e intensidade das catástrofes. O artigo 37 da Constituição prevê princípios gerais da gestão pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, etc., etc., etc. Então, veja, o objetivo de estudo é o quê? É identificar as áreas prioritárias para a redução da frequência e intensidade dos desastres. Para isso, tem que ter os atores que vivem nessas comunidades. Já me deram o alerta aí que já passou os 5 minutos. Então, só para finalizar. Olha, um bom exemplo de trabalho que está sendo feito junto às comunidades e junto às prefeituras é o consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, que a gente assessora. Se nós pudermos estimular esse tipo de consórcio em outras regiões, a própria Defesa Civil terá onde acessar para se comunicar com essas comunidades. Isso é muito importante. Obrigado, era isso aí. Por favor, me tira. Esse aqui. Vamos ter debate agora ou não? Pessoal, devido ao adiantado, né, a gente vai abrir para uma só pergunta para o professor Juarez. Alguém quer fazer uma demanda? Pode também deixar para depois, porque a gente vai ter agora a palestra do nosso patrocinador, que é a Metros Brasil, né? Todos vão gostar. E depois a gente também tem o coffee break. Eu sei que está todo mundo aí com cara de fome, de sono, né? Então, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, porque Fred aqui da Defesa... Faz favor. Pode falar, Fred. Pela apresentação. Eu fui bastante bem impressionado, né, pelo suporte que o senhor já tem dado aí nos últimos anos, né, e agora continua dando ali através do consórcio, né. E dos grandes desafios que eu vejo hoje para as defesas civis é a falta de infraestrutura, né, de urbana, né, e até rural, né. A gente estava conversando com o professor Roberto ali, o problema das estradas vicinais também, que
além de ter um problema muito sério de manutenção, acaba acarreando bastante sedimento para os rios, né? E se a gente tivesse uns programas, né, de minimização desse tipo enfim, de manutenção dessas estradas vicinais, a gente minimizaria bastante também os impactos nos nossos rios. E a questão de infraestrutura urbana, por exemplo, de drenagem pluvial, a falta também de programas de definição dessas áreas prioritárias para amortecer, né, o problema das inundações, o uso, né, das florestas, né, para a gente poder suavizar o ciclo hidrológico, né, a velocidade com que as águas chegam para os nossos rios. Enfim, de trabalhar de forma mais sistêmica, né, tanto a questão da macro drenagem e os projetos de redução de risco. A gente vê, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, foi feito um projeto aqui no maciço do Morro da Cruz de redução de risco, e esse projeto ele minimizou bastante os problemas de deslizamentos, né? E foi todo feito um projeto de reurbanização, contenção de encostas, drenagem, e isso deu mais qualidade de vida e também minimizou esses impactos. Então, queria saber um pouco da experiência do senhor, como que o senhor vê essa questão da atuação conjunta, até porque colocando nessa questão da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, como que a gente pode compatibilizar tanto essas questões de micro e macro drenagem com os planos municipais de redução de risco. Frederico, eu me recordo que eu participei ativamente na contestação do projeto JAICA, porque queriam fazer uma transposição direta do Itajaí lá para uma dessas praias. Enfim, projetos que não se adequam à nossa situação. Depois disso, eles melhoraram bastante o projeto, e uma das possibilidades é, efetivamente, levar um pouco e sugerir às comunidades locais que cultivam risicultura, né? Elevar lá meio metro essa risicultura, que já seguraria uma grande parte da água na montante. Eu participei de um projeto, acho que o Ademar está aí também, né, em que nós fizemos um levantamento do rio Itajaí, da montante até Blumenau, com sonar e tudo, para avaliar esse tipo de situação. Alguns lugares nós constatamos que efetivamente tinha um assoreamento muito espesso, e outros lugares que não tinha o assoreamento que diziam que tinha. Então, nós delimitamos, olha, aqui pode extrair areia, até é bom que extraia, e naqueles lugares lá não deve ser extraído areia. Fizemos todo o levantamento. Me parece, Frederico, que a questão da velocidade das águas e não é o maior problema. Realmente não é. Veja, eu vou citar o caso de Timbó. Timbó recebe 2 rios. Por isso que tem inundações frequentes. E o que acontece mais lá é que o uso e ocupação inadequada a montante do rio, com desmatamento, uso e ocupação desse espaço, acabam assoreando naquele local o rio. E aí sim, as águas vêm mais rapidamente para quê? Para a cidade que está mais próxima, que é Timbó, que é a parte a cidade mais ajusante de toda aquela vertente ali. Entende? Mas eu penso que o projeto JAICA já melhorou muito com essas sugestões, né? Mas acho que há muitas outras alternativas que poderiam ser tomadas. Mas eu voltaria a insistir, desculpe a insistência, mas nós temos problemas muito sérios na orla de Santa Catarina. Imagine o que pode significar uma ressaca quando o nível do mar subir mais 30, 40 centímetros. Como essa água vai avançar dentro... E aí nós não estamos falando de 10 mil pessoas.
Nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de pessoas que serão afetadas. Nós temos que olhar o espaço todo. Uma coisa é o interior, como nós falamos hoje aqui. Outra coisa é o litoral. São dois ambientes completamente distintos e que precisam, sim, do apoio da Defesa Civil para começar a preparar essas populações. Até porque já engordaram a praia de Balneário Camboriú, agora vão engordar a praia de Itapema, já estão engordando uma praia lá do Paraná, e isso aí tudo vai trazer aqueles problemas que eu falei. Logo, logo a água vai estar borbulhando nas bocas de lobo, nos sanitários mais baixos das cidades. Muito bem. Mais alguma pergunta? Pessoal, agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade, né? Não foi nem uma palestra, foi uma aula, né, professor? A disponibilidade do Juarez se deslocar até aqui e passar os conhecimentos e a experiência que ele tem, né? E muito do que ele falou aqui ou já aconteceu ou vai acabar acontecendo, né, infelizmente. Então, é com o conhecimento dele que a gente vai fazer os planejamentos para frente nessa área especialmente. Planejando, nós conseguiremos, pelo menos, minimizar os problemas. Pelo menos minimizar.